Você já ouviu falar que nem tudo é o que parece? Pois é. Muitas vezes, por trás de uma vida que parece perfeita, existe uma história de luta, dor e superação que poucos conhecem. Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na história de uma das figuras mais queridas e surpreendentes de Hollywood, Ashton Kutcher. Mais do que um rosto bonito e um jeito divertido que conquistou o mundo, Ashton traz na bagagem experiências que moldaram quem ele é. Histórias de dor, perda, recomeço. Coisas que a gente nem imagina quando vê um sorriso fácil estampado nas telas. É muito fácil admirar alguém pelo sucesso que ele alcançou, mas o verdadeiro poder está em entender o que foi preciso superar para chegar até ali. A jornada dele é daquelas que servem de combustível para quem está precisando de um empurrãozinho, para acreditar em si mesmo de novo. Ashton mostra que ninguém nasce pronto. Todos nós estamos em constante construção. Muita gente conhece ele pelos filmes e séries, mas pouca gente imagina a profundidade das cicatrizes e dos sonhos que ele carrega. Às vezes, precisamos ver além das luzes para enxergar a beleza real da vida de alguém. Cada passo que ele deu, cada escolha que fez foi carregado de significado, mesmo quando ele nem tinha certeza do que estava fazendo. É a típica história que faz a gente pensar: se ele conseguiu, por que eu não conseguiria também, né? Então já se ajeita aí, pega um café, relaxa, porque hoje a história promete tocar seu coração de um jeito especial. Você vai ver que todo sorriso carrega uma batalha, e toda batalha vencida é uma página a mais na nossa história de vida. E quem sabe, no final desse vídeo, você também se sinta inspirado a reescrever um capítulo da sua própria história. Christopher Ashton Kutcher nasceu em 7 de fevereiro de 1978 em Cedar Rapids, Iowa. Uma cidade pequena, com jeito de interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Filho de Larry, um trabalhador de fábrica, e Diane, uma funcionária da P&G, cresceu numa família católica simples, cheia de amor, mas também com muitos desafios. A vida nunca foi fácil para eles, mas havia uma base forte de valores, respeito e união. Desde pequeno, Ashton viu de perto que nada vinha de mão beijada. Era preciso correr atrás e ser grato pelo pouco que se tinha. Ele e seu irmão gêmeo, Michael, nasceram com apenas 5 minutos de diferença. Mas logo veio o baque. Michael foi diagnosticado com paralisia cerebral e problemas cardíacos graves. Para uma criança, lidar com tudo isso era pesado demais. Ashton tentava ser forte, mas carregava aquele medo constante no peito, de talvez um dia perder o irmão. Ele já revelou em entrevistas que até pensou em doar seu próprio coração, se fosse necessário, tamanha a conexão que sentia. Essas situações moldaram não só a visão dele sobre a vida, mas também a empatia e compaixão que a gente vê nele até hoje. E não parou por aí. Durante a adolescência, viu seus pais se separarem, mais um golpe duro em um momento já tão complicado. Entre idas e vindas emocionais, Ashton aprendeu uma das maiores lições da vida: a resiliência. E é incrível perceber como as maiores dores que enfrentamos na infância muitas vezes plantam sementes de força que florescem quando mais precisamos. Ele cresceu entre hospitais, preocupações e incertezas, mas também cercado de esperança e sonhos. Sonhos que pareciam distantes para um garoto do interior, mas que, no fundo, nunca deixaram de pulsar dentro dele. Ashton aprendeu desde cedo que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em se levantar depois de cada queda, com mais coragem ainda. Em 1996, com a cabeça cheia de sonhos e cicatrizes invisíveis, Ashton foi estudar bioquímica na Universidade de Iowa. Ele escolheu essa área não por acaso. Queria entender o funcionamento do corpo humano e, quem sabe, encontrar maneiras de ajudar pessoas como seu irmão. O plano dele era ajudar pessoas a terem vidas melhores, mas a realidade financeira era dura. Ashton trabalhava à noite em fábricas, limpava pisos e até doava sangue para conseguir bancar os estudos e o aluguel. Ele literalmente suava a camisa, para manter viva a esperança de um futuro melhor. Essa fase da vida dele foi marcada por noites em claro, dias de exaustão e momentos em que o desânimo quase falava mais alto. Mas ele persistia. Persistia porque sabia que estava construindo algo maior, mesmo sem ter garantia de nada. Foi então que, por acaso, um olheiro viu seu potencial enquanto ele participava de uma festa na faculdade e o convidou para um concurso de modelos. Ashton, relutante, aceitou o desafio. Afinal, a necessidade também fala alto nessas horas. Ele venceu.
E mais do que o prêmio, ganhou uma nova direção para a vida. Se mudou para Nova York, entrou numa agência de modelos e logo estava estampando campanhas para Calvin Klein e desfilando em grandes passarelas. A vida dele mudou da noite para o dia, mas ele nunca esqueceu de onde veio. Cada oportunidade que surgia era tratada com gratidão e com a consciência de que nada era garantido. Mas no fundo, Ashton queria mais. Ele queria contar histórias, queria emocionar as pessoas. A primeira vez que pisou num set de filmagem, ele sentiu aquele frio na barriga de quem encontrou o seu lugar no mundo. E foi aí que ele decidiu. Não importa o quão difícil fosse, ele iria correr atrás desse sonho com tudo o que tinha. Com a fama, vieram também os holofotes em cima da vida amorosa do Ashton. A mídia adora uma boa história de romance, ainda mais envolvendo celebridades. E com ele não seria diferente. Ele namorou Brittany Murphy, uma atriz igualmente talentosa, e depois engatou um relacionamento sério com ninguém menos que Demi Moore, uma estrela consolidada e 15 anos mais velha. O romance foi assunto em todas as revistas e sites de fofoca, mas longe das câmeras, a relação enfrentava batalhas difíceis. Demi sofreu um aborto espontâneo durante o relacionamento, o que abalou profundamente os dois. Eles ainda tentaram tratamentos de fertilização, mas a dor acabou se transformando em distância. Ashton, ainda jovem, precisou amadurecer à força, aprendendo a lidar com perdas que não se resolvem com fama ou fortuna. Apesar de toda a exposição e pressão externa, Ashton e Demi tentaram por anos fazer o amor vencer, mas às vezes, nem todo esforço é suficiente. Depois da separação, Ashton passou por um período complicado, de autoconhecimento, terapia e reconstrução pessoal. Ele buscou entender seus próprios limites, suas falhas, e encontrou na vulnerabilidade uma força renovada. Em muitas entrevistas, ele já comentou sobre a importância de reconhecer quando a gente precisa de ajuda e de ter humildade para recomeçar. E é bonito ver como, nesse processo, ele reencontrou Mila Kunis, sua velha amiga de That 70s Show, e com ela, redescobriu o amor, agora de um jeito mais maduro, mais sólido. Mila e Ashton construíram juntos uma relação baseada em amizade, respeito e muita parceria. Um amor que cresceu em silêncio, longe dos flashes e das manchetes escandalosas. Uma história que mostra que, às vezes, a vida guarda o melhor pra gente lá na frente, quando estamos prontos para receber. E que o verdadeiro amor é aquele que acolhe a nossa bagagem, nossas cicatrizes e ainda assim escolhe ficar. Enquanto muita gente ainda via o Ashton apenas como o galã engraçadinho, ele estava silenciosamente construindo um império. Nos bastidores, Ashton sempre foi um observador atento, estudando tendências e apostando em inovação quando poucos ainda enxergavam potencial. Ele entendeu muito cedo que fama é passageira, mas inteligência financeira é para a vida toda. Se tornou um dos primeiros investidores de empresas que hoje são gigantes: Airbnb, Uber, Spotify, Shazam e várias outras startups inovadoras. Cada investimento era estratégico, baseado em uma visão de futuro que nem todo mundo tinha na época. Ele não investia só dinheiro, mas tempo, energia, ideias. Apostava no potencial das pessoas, assim como um dia alguém apostou nele. Muita gente riu dele na época, duvidou, achou que era só mais uma celebridade brincando de empresário. Mas Ashton sabia o que estava fazendo e continuou firme no seu propósito. Hoje, com uma fortuna estimada em mais de 200 milhões de dólares, Ashton dá risada por último. E mais importante que o dinheiro é a liberdade que ele conquistou. Liberdade de escolher seus projetos, de dedicar tempo à família, de apoiar causas em que acredita. Ele mostrou que sucesso verdadeiro é aquele que vem acompanhado de propósito e significado. E que não importa o quão glamurosa seja a sua profissão, se você não diversifica, se você não se prepara, tudo pode desaparecer num piscar de olhos. Ashton foi sábio, visionário e principalmente humilde o bastante para aprender com quem sabia mais. E isso fez toda a diferença na trajetória dele. Além de tudo isso, Ashton também é um ativista apaixonado por fazer o bem. E isso é algo que ele leva muito a sério, não é só para foto. Ele e a Mila criaram iniciativas de arrecadação que já ajudaram milhares de pessoas em situações de vulnerabilidade. Em 2020, no meio da pandemia, lançaram o projeto Quarantine Wine, onde todo o lucro foi doado para instituições que apoiavam os mais afetados pela crise. Uma forma simples,
mas extremamente poderosa, de fazer diferença, usando o alcance que eles tinham. E quando a guerra na Ucrânia estourou, Ashton e Mila, que têm raízes ucranianas, arregaçaram as mangas de novo. Em poucos dias, levantaram mais de 30 milhões de dólares para apoiar refugiados, mostrando que usar a fama para ajudar é um superpoder nas mãos certas. Mas talvez o projeto mais impactante seja a Torn, uma organização que combate o tráfico sexual infantil usando tecnologia. É um trabalho pesado, muitas vezes doloroso, mas absolutamente essencial. Ashton não apenas empresta seu nome para essas causas, ele realmente põe a mão na massa, participa, investe, luta. Isso mostra que Ashton não apenas fala sobre mudar o mundo, ele realmente faz. Para ele, sucesso de verdade é aquele que transforma vidas além da sua própria. E talvez essa seja uma das maiores mensagens que ele deixa. Ninguém é pequeno demais para fazer o bem. Ele inspira porque ele age. E mais do que isso, ele mostra que cada um de nós, com o que temos, também pode fazer a diferença. Basta querer. Então, olhando para essa trajetória, o que a gente vê? Um menino de cidade pequena, cheio de sonhos, medos e tropeços, que escolheu não se deixar definir pelos problemas, mas pelas respostas que dava a eles. Ashton Kutcher é a prova viva de que todo mundo pode transformar a própria história. Basta coragem, humildade e trabalho duro. Ele mostra que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a semente da força verdadeira. E no fim das contas, talvez essa seja a maior lição. A vida nunca vai ser perfeita, mas pode ser incrivelmente linda se a gente tiver disposição de recomeçar quantas vezes for preciso. Se hoje você está passando por um momento difícil, lembra disso. Seus erros não definem você. Suas quedas não te limitam. O que te define é a sua capacidade de levantar, aprender e seguir em frente. Exatamente como Ashton fez. Cada fase difícil é só um capítulo, e não o livro todo. E sabe o que é mais bonito? Você ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem tantas páginas em branco pela frente. Então permita-se sonhar de novo, amar de novo, tentar de novo. Não desista de você. Se hoje você se sente cansado, respira fundo e lembra. Até os guerreiros precisam descansar antes de voltar a lutar. E você é um guerreiro. Gostou dessa história? Então deixa aquele like, compartilha com quem está precisando de uma dose de inspiração e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que tal escrever um pedacinho da sua própria história de superação hoje? A vida é cheia de reviravoltas, e você pode ser o autor de um capítulo incrível ainda hoje. Basta dar o primeiro passo, mesmo que seja pequenininho. Você merece viver uma história linda.